portuguesa. Bora lá bater nosso último tópico do edital, tópico 12, que versa ali sobre redação oficial. Galera, o tópico ele veio bastante assim genérico, só tratou ali de redação oficial e aí colocou alguns pontos, mas para quem já estudou aí redação oficial sabe que é um tema relativamente aí grande, porque tem muita coisa a ser estudada. O edital de vocês não citou o decreto publicado pela Presidência da República, onde houve alterações relativas aí ao manual, né, da Presidência de Redação Oficial. Então o que a gente vai fazer? A gente vai bater os pontos principais de redação oficial e vai explanar os pontos principais do decreto publicado pela Presidência da República. Como o edital veio bastante amplo, redação oficial, ele pode cobrar a redação oficial mesmo pelo manual, pode cobrar as alterações do decreto. Então vamos ficar atentos aí, eu não sei qual vai ser o perfil da banca nesse aspecto. Então eu trouxe as duas partes aí para a gente conseguir abarcar tudo e não deixar nenhum ponto de fora. Beleza? Então acompanhe aí comigo no slide. Essa aula vai ser assim, mais um bate-papo e mostrando para vocês os principais pontos ali que podem ser abordados pela banca. Beleza? Então assim vai ser uma aula mais tranquila. Bora lá então, acompanhe comigo no slide aí. Galera, olha só. Então vamos lá, nosso tópico 12, como eu falei para vocês, redação oficial, aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento. Eu não ficaria só restrito a isso, beleza? A gente pode aprofundar mais nesses aspectos aqui que a banca trouxe, mas eu também estudaria outras partes ali, quem tiver com um pouquinho mais tempo, tiver avançado aí nas outras matérias, dá uma olhada ali no decreto, que eu vou passar para vocês aqui, vão ser acho que 2 aulas aqui que eu me programei para fazer, para dar conta de bater todo o material aqui que eu preparei para vocês. Então assim, para quem tiver com menos tempo, tenta bater só isso aqui que o edital trouxe. Como eu disse, como ele veio de forma ampla, quem tiver com um pouquinho mais de tempo aí, tenta abraçar mais algumas coisas, que é o que eu vou trazer aqui em aula para vocês, para não correr o risco de vir uma questão mais aprofundada e aí, mas não estava no edital e você ter que brigar depois para anular uma questão. Porque assim, você garantiu o ponto, você anulou a questão, beleza. Agora você às vezes ficar de fora de um ponto, né, ficar fora ali do número de vagas, por causa de um ponto, porque você foi brigar com a banca para anular a questão e ela não foi anulada, porque é discricionário da banca. Então assim, igual eu falei para vocês, vamos bater aqui e aí o que tiver a mais a gente bate em questão, beleza? Então bora lá. Tópico 12 do edital, redação oficial, manual de redação oficial da Presidência da República. A finalidade da língua, qual seja, né? Comunicar, ou seja, a finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer o quê? Pela escrita. Beleza? Para que haja uma comunicação, são necessários alguns aspectos. Quais são eles? Alguém que comunique, ou seja, o emissor da mensagem, algo a ser comunicado, que é a mensagem, alguém que receba essa comunicação, que é o receptor. Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Aqui nós já temos o primeiro ponto. Quem vai publicar sempre, quem sempre vai ser um emissor em redação oficial, vai ser o poder público. Então eu já vi algumas questões em que o particular pode ser emissor de redação oficial? Não, ele é só o receptor, beleza? O receptor pode ser tanto o próprio poder público quanto o particular. Agora o emissor não, somente o poder público. Então vamos lá. Por sua natureza pública, em decorrência
dos princípios constitucionais, a redação oficial se caracteriza, né, deve ser caracterizada por clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade e formalidade e padronização e uso da norma padrão. Beleza? Vamos lá. Bater algum desses pontos. Clareza. Clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Pode-se definir como claro o texto que possibilita o que? Imediata compreensão pelo leitor. Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite a compreensão. Beleza? E para a obtenção de clareza, o Manual da Presidência da República ele sugere que os textos sejam de que forma? Utilizar palavras e expressões o quê? Simples em seu sentido comum, ou seja, fala de forma simples, que qualquer pessoa do povo tenha entendimento. Exceção. Qual que é a exceção trazida aqui? Quando o texto versar sobre um assunto técnico, será utilizada a nomenclatura própria. Então vamos supor, o poder público ele está lá falando sobre algumas regras de engenharia para um projeto de licitação que vai ser expedido. Não tem como ele não utilizar termos técnicos, beleza? Então ele vai utilizar, na sua grande maioria, o sentido comum, uma linguagem simples, mas onde precisar ele vai usar termos técnicos. Essa exceção cabe, beleza? Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta, sem muita intercalação, né? Ou seja, né? Evitar intercalações excessivas. Exceção. Para evitar ambiguidade, sugere-se a ordem inversa da oração. Beleza? Então, a exceção que cabe aqui é, na verdade, para trazer o quê? Mais clareza. Então, nesse caso aqui, evitando intercalação, e quando eu utilizar a intercalação, ela serve o quê? Para trazer mais clareza, para evitar a ambiguidade no texto. Buscar a uniformidade do tempo verbal, né, em todo o texto. Não utilizar regionalismos ou neologismos. Por quê? Se eu utilizar uma expressão que seja simples, mas ela só seja conhecida aqui em Goiás, vai adiantar se for um documento para todo o país? Não, não vai. Então eu tenho que evitar neologismo e regionalismo, beleza? E pontuar adequadamente o texto. Explicitar o significado de sigla na primeira referência a ela. Ou seja, se eu coloco lá, né, o nosso... Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Se eu coloco essa sigla, MRPR, logo depois eu tenho que colocar do que se trata, Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Beleza? E utilizar palavras e expressões em outro idioma, então eu vou utilizar outro idioma, apenas quando indispensáveis em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Nesse caso, grafe-as em itálico. Então, palavras em outro idioma, eu tenho que grafar, ou seja, eu tenho que escrevê-la em itálico. Tranquilo? Precisão. O atributo da precisão, né, complementa a clareza e caracteriza-se por articulação de linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto e manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. E também escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido no texto. Então eu tenho que, basicamente, evitar esses atributos aqui
para que a precisão seja garantida. Tranquilo? Objetividade. Ser objetivo é ir o quê? É ir diretamente ao assunto, sem ficar dando volta. Ou seja, é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas, sem redundâncias. Para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais as ideias secundárias. Concisão. Conciso é o texto que diz muito com poucas palavras, sem redundâncias ou texto inútil. Porém, isso não significa economia de pensamento. Beleza? Coesão e coerência. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Ou seja, você começa a ler o texto e percebe ali que ele começou a falar de um assunto. Aquele assunto tem início, meio e fim. Não é um assunto que começa de um jeito e passa um pouco no texto, está falando de outro assunto e no próximo parágrafo já voltou naquele assunto que foi dito lá no início e conclui com um que não tem nada a ver com nada. Beleza? Então vamos lá. Impessoalidade. A redação oficial é elaborada sempre, que eu falei para vocês, sempre em nome do serviço público. Uma outra coisa, sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Formalidade e padronização. As comunicações administrativas devem ser sempre formais. Então, sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma. Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, né? Por exemplo, o e-mail, o documento gerado no SEI, que vocês vão trabalhar bastante aí, se Deus quiser, que é o Sistema Eletrônico de Informações, e documento em HTML, quando para os eventuais documentos impressos. Beleza. Recomendações. Isso aqui é muito importante, galera. Olha só. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra o quê? A sua simplicidade. Então, a língua culta ela é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Tranquilo? Valer-se do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. O uso do dicionário e da gramática é imperativo na redação de um bom texto. Ou seja, o uso do dicionário e da gramática, ele precisa ser feito na escrita de um bom texto. Tranquilo? Então, o uso do dicionário e da gramática, ele é muito bem-vindo aos textos oficiais. Pode-se concluir que não existe, isso aqui já caiu centenas de vezes em prova. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. Guarde bem isso aqui. Não existe um padrão oficial. O que existe é um padrão de uso culto da linguagem e não um padrão oficial. Falou padrão oficial, está errado. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre a sua compreensão limitada. Pronomes de tratamento, está lá expresso no nosso edital. Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos. Presta atenção. Em 3 momentos distintos, quais são eles? No endereçamento, utilizado no envelope, que contém a correspondência oficial.
no vocativo, é a forma como o autor dirige-se ao destinatário no início do documento, ou seja, o vocativo, né, a gente já aprendeu, é sempre, né, seguido por vírgula. Então, o vocativo é sempre seguido por vírgula. E o outro ponto é o quê? No corpo do texto. Então vamos lá, na redação oficial é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No corpo do texto pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso, Vossa Excelência ou VEXA, que é o caso que está aqui, forma abreviada de Vossa Excelência. Coloquei aqui para vocês os principais pronomes de tratamento. Para ganhar um pouquinho de tempo e não ser aqui uma aula maçante, que eu vou ficar só lendo, coloquei os principais aqui para vocês, e aí o que vocês vão fazer? Vou deixar aqui um momento, vocês vão pausar e aí escreve, dá uma lida bem bacana, tanto ali no endereçamento, vocativo e tratamento no corpo do texto, que provavelmente, se for cobrada aí redação oficial e como está expresso lá, pronomes de tratamento no edital de vocês, então vai ser cobrado isso aqui. Eu separei aqui os principais pronomes de tratamento, as principais autoridades que podem vir a ser cobradas na prova de vocês. Então eu vou parar um pouquinho aqui e aí vocês tiram um print, pausam o vídeo aí, anota, deixa ou dá uma lida várias vezes para conseguir memorizar aí tanto o endereçamento vocativo como o tratamento no corpo do texto. Beleza? Então, vamos lá. Vocativo. O vocativo é uma invocação, é o chamamento ao destinatário da mensagem. Beleza? Nas comunicações oficiais, o vocativo ele é sempre seguido de quê? Vírgula, como qualquer vocativo. Lembra lá na nossa aula de pontuação que eu falei para vocês? O vocativo é sempre isolado por vírgulas, sempre por vírgula. Não pode ser travessão, não pode ser parênteses. Então, o vocativo sempre seguido de vírgula. Segundo o Manual da Presidência da República, em comunicações dirigidas aos chefes de poder, utiliza-se a expressão Excelentíssimo Senhor ou Excelentíssimas Senhoras e o cargo respectivo, seguidos de vírgula. Exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Tranquilo? As demais autoridades, mesmo aquelas tratadas por Vossa Excelência, receberão o vocativo Senhor ou Senhora seguida do respectivo cargo. Olha o exemplo aqui: Senhora, Senadora, seguido de vírgula. Tranquilo? Então, grave. Chefes de poder, presidente, governador, prefeito, utiliza-se a expressão Excelentíssimo Senhor ou Excelentíssima Senhora e o cargo respectivo seguidos de vírgula. As demais autoridades, mesmo que tratadas por Vossa Excelência, receberão o vocativo Senhor ou Senhora seguida do respectivo cargo. Tranquilo? Bora lá. Na hipótese de comunicação com particular, pode-se utilizar o vocativo Senhor ou Senhora e a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor, beneficiário, usuário, contribuinte, eleitor. Então, eu vou utilizar na comunicação com particular, eu vou utilizar o vocativo Senhor ou Senhora e a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor. Vamos supor que meu órgão trata de beneficiária ou contribuinte. Então, eu vou falar Senhor contribuinte, Senhora beneficiária, seguido sempre aqui de vírgula. Tranquilo? Vamos seguir. Ainda
quando o destinatário particular no vocativo pode-se utilizar senhor ou senhora seguido do nome do particular, ou pode-se utilizar o vocativo prezado senhor ou prezada senhora. Exemplo aqui para vocês: senhora Maria de Lourdes, vírgula, ou prezado senhor. Tranquilo? Ponto importante aqui, isso aqui cai em prova várias e várias vezes, o pessoal continua errando, eu não sei porquê. É porque, tipo assim, é um ponto que quem teve aula em reta final, aquele aulão de sábado, antes da prova que vai acontecer no domingo, grava, professor, você tem 2 minutos para falar uma dica aí de manual da Presidência da República, de redação oficial. O que você vai falar? Isso aqui, ó. Que está abolido o uso de digníssimo, com a sua abreviação DD, e de ilustríssimo, com essa abreviação, em comunicações oficiais. Isso aqui todo professor vai falar, e vira e mexe aparece em prova e o pessoal continua errando. Seja perguntando se pode utilizar ou dando um exemplo e está lá no vocativo digníssimo senhor, no fechamento. Beleza? Então, está abolido em redação oficial o uso de digníssimo e ilustríssimo. Tranquilo? Bora lá. É recomendado também que se evite, ou seja, não é para usar o uso de doutor indiscriminadamente. O tratamento por meio de senhor confere a formalidade desejada. Ah, professor, se aparecer doutor na minha prova, pode marcar lá que está errado. Sua prova é de múltipla escolha, então a última opção que você vai escolher é que tem digníssimo, ilustríssimo e doutor. Esquece essas 3, beleza? Ah, mas aqui está falando para evitar o uso. Galera, confia, tá errado, beleza? Só se tiver só assim, ilustríssimo, aí pode-se utilizar digníssimo, ilustríssimo e aí doutor. Aí beleza, né? Tá abolido digníssimo e ilustríssimo, você vai marcar doutor. Mas caso contrário, doutor tá errado. Olha o decreto que eu falei para vocês aí. Recentemente, né, entre aspas, 2019, mais recentemente, foi publicado o decreto 9758 de 2019, que possui uma regra específica. Olha o artigo 2º. Ele dispõe que o quê? O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais. Professor, nosso concurso não é a nível federal. Galera, igual eu falei para vocês, quem está com pouco tempo, bate só ali as regras de redação oficial. Quem está com um pouquinho mais de tempo, tenta pelo menos pegar as principais regras desse decreto. Porque se cair e a banca bater o pé, ela vai manter o gabarito. Tranquilo? Então vamos lá. O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor. Independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função ou da ocasião. Parágrafo único desse 2º artigo dispõe que o pronome de tratamento ele é flexionado para o feminino e para o plural. Observe, né, que a regra se aplica especificadamente aos agentes, né, públicos federais e não a qualquer um. Na mesma linha, né, olha aqui. Aí na mesma linha, o manual de redação da Presidência da República, ele dispõe o decreto que é vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso das formas de tratamento, ainda que abreviadas. Vossa Excelência ou Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, Digno ou Digníssimo e Respeitável. Então, se tratando de agente público federal, você vai utilizar apenas
doutor. Desculpa, senhor. Então, tratando de agente público federal, você vai utilizar só o pronome de tratamento, o único possível, senhor. Está errado. Vossa Excelência, Excelentíssimos, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, Digno ou Digníssimo e Respeitável. É vedado. Isso de acordo com o decreto. Então, você só vai responder isso aqui se perguntar de acordo com esse decreto aqui, ó. Vamos avançar aqui. Porém, há uma ressalva. Esse decreto não se aplica. Vamos ver as regras onde não é aplicado esse decreto. Esse decreto não se aplica às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais e às comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. Esse decreto, ele limita a comunicação com agentes públicos federais. O decreto não se aplica às comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e os agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria, do Ministério Público ou de outros entes federativos. Ou seja, nesses casos, o uso do pronome tratamento excelência ou qualquer outro que a comunicação exija está mantido. Beleza? Então, vamos lá. Entre agentes públicos federais, senhor. Entre agentes públicos federais e essas autoridades aqui do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público e outros entes federativos, aí eu não vou aplicar o decreto mesmo assim. E o decreto ele não se aplica também às comunicações entre os agentes públicos da administração pública federal e os agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, MP e outros entes federativos. Ou seja, nesses casos, o uso do pronome de tratamento excelência ou qualquer outro que exija a comunicação está mantido. Beleza? Padrão ofício. Galera, o padrão ofício, antes desse decreto e antes da reforma lá do Manual da Presidência da República, havia 3 tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. Eu tinha o ofício, eu tinha o aviso e eu tinha o quê? O memorando. A distinção básica anterior entre os 3 era o aviso era expedido exclusivamente por ministros de Estado. Tinha até um bisuzinho assim, que quem avisa, ministro é. Então, o aviso ele era expedido exclusivamente por ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ou seja, de ministro para ministro. O ofício era expedido para e pelas demais autoridades. Demais autoridades utilizavam o quê? O ofício. E o memorando era expedido entre unidades administrativas de o quê? De um mesmo órgão. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício. Hoje nós temos o padrão ofício, que é meio que a junção do aviso, do ofício e do memorando. O fecho, isso é muito importante, o fecho das comunicações oficiais deve ser objetivo, além de ter a finalidade de arrematar o texto, saudar o destinatário. A escolha do fecho ela vai depender da relação hierárquica. Então, a escolha do fecho vai depender da relação hierárquica entre o remetente e o destinatário. As autoridades superiores receberão o tratamento mais relevante. A regra é clara. Há somente, galera, aqui, somente 2 fechos. Quais sejam eles?
Para autoridades superiores, então para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, eu tenho de utilizar respeitosamente. Para autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, eu utilizo atenciosamente. Exceção: comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras. Que atendam o rito e tradição próprios. Então, exceção de utilizar somente esses dois fechos, quando as comunicações são dirigidas a autoridades estrangeiras. E aí a gente vai ter que verificar, né, a qual autoridade estrangeira está sendo remetido e aí verificar qual o fecho é adequado. Não precisa preocupar com isso, você só tem que saber que para a autoridade estrangeira há exceção de não utilizar o respeitosamente e o atenciosamente. Então aqui, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Respeitosamente é para quem está acima de mim e atenciosamente é para quem está no mesmo nível de hierarquia ou nível abaixo. Beleza? Identificação do signatário. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver quantos slides faltam. Qualquer coisa a gente faz uma pausa para a aula não ficar tão longa. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos tomar uma aguinha, tomar um café, dar uma lavada no rosto. E aí a gente volta no próximo bloco aqui com identificação do signatário. Aí mais uns 20 minutinhos a gente já finaliza aqui tudo sobre o nosso tópico 12. Beleza? Então vamos lá tomar uma água e a gente já volta aí. Até mais.